Salve, salve, meu querido! Tudo bem com você? Professor Danilo por aqui. Hoje o meu bate-papo é com os alunos do Grupo Zonta, da Rede Condor de supermercados, por meio de uma parceria com a Unicesumar, um projeto muito bacana que foi desenvolvido durante todo esse ano de 2024. Eu tive a alegria de ministrar o primeiro módulo com vocês e também o último módulo de encerramento. Nesse último nós falamos sobre liderança data-driven, falamos sobre o pitch e o projeto empreendedor para o seu crescimento profissional dentro do grupo que você trabalha. E hoje eu estou aqui para trazer um complemento desses assuntos, justamente para ajudar você nessa condução, nessa sequência de trabalho que você vai ter. Afinal de contas, o teu trabalho aí no dia a dia dentro da Rede Condor, ele é um trabalho que vai continuar. O professor Danilo passou junto com vocês, junto com outros professores que tiveram aí toda a condução desse projeto junto com vocês. E hoje eu venho aqui para trazer um complemento, para deixar um gostinho de quero mais dentro de todo o desenvolvimento que você terá. Nos nossos dois últimos módulos, nós falamos um pouquinho sobre justamente a liderança data-driven, o seu crescimento ali como líder de setor que você é, a relevância de você se basear em dados para tomar as decisões do seu dia a dia, as decisões com a sua equipe, a condução do seu trabalho, sempre se baseando nos dados que você consegue gerar, que às vezes o sistema consegue te proporcionar, os dados relacionados às perdas, os dados relacionados às vendas, às metas, aos indicadores que você tem aí no seu dia a dia, para que a tua condução não seja no achismo, não seja na sua própria percepção, mas realmente uma condução baseada em números. Nós, como líderes, não podemos trabalhar no escuro, nós precisamos trabalhar em percepções mais palpáveis, mais pragmáticas, para que todos os resultados que são almejados, eles possam ser realmente mais efetivos e não simplesmente naquele achismo, no feeling. Não que o feeling não seja importante, com o passar do tempo ele vai se desenvolvendo, mas quando nós tomamos decisões e conduzimos as nossas atividades baseadas nos dados que nós temos à nossa disposição, o resultado ele tende a ser muito mais positivo, mais assertivo. E além disso, além dessa liderança baseada em dados, nós falamos também um pouquinho sobre o projeto intraempreendedor que o Grupo Zonta tem fornecido e tem incentivado os seus colaboradores a desenvolverem, que é justamente o olhar que você, como colaborador, como funcionário, que tem ali do teu dia a dia, aquele olhar das suas atividades rotineiras, você sabe as dores que você passa, então nada melhor do que quem está na ponta das atividades poder trazer à tona situações e identificação de soluções que podem ajudar no dia a dia de trabalho, dentro de uma loja de supermercado, dentro do teu ambiente, ali onde você atua, justamente para que os seus gestores, os seus superiores possam avaliar essas possibilidades. Lembrem, os gestores também avaliam as possibilidades baseadas em números, então você na liderança de um setor vai ter essa liderança data-driven e os seus superiores, os gerentes, os diretores, a alta gestão do grupo também vai tomar decisão baseada em números. Então nós precisamos ser pragmáticos para que uma empresa como a Rede Condor do Grupo Zonta possa perdurar mais anos e anos, como tem perdurado, como tem crescido, como tem gerado empregos e se desenvolvido e prosperado no decorrer de toda a sua trajetória, de toda a sua jornada. Então você também, como uma liderança aí no teu dia a dia, precisa pensar que os seus líderes superiores também vão se basear em números. Por isso, no momento de levar uma sugestão de um projeto intraempreendedor, é interessante que você se baseie também nos números, nos resultados, na sua vivência, para que essa análise desse projeto possa ser mais pragmática, certo? E quando então nós falamos do projeto de intraempreendedorismo que a rede tem oferecido a oportunidade para vocês, nós falamos justamente do seu comportamento empreendedor dentro de uma empresa que não é sua. Você faz parte dessa empresa.
É como se fosse um mordomo. O mordomo, ele desfruta de tudo aquilo que o seu patrão, lembra do Bruce Wayne e do Alfred lá do filme do Batman? O Alfred, ele desfrutava de tudo aquilo que o Bruce Wayne tem. A mansão, os carros, a comida, o ambiente, inclusive ele era o ajudante do Batman. Ele fazia as coisas para o Batman poder acontecer lá na frente. Ele, como ajudante, ele também desfrutava dos computadores, dos equipamentos, dos dados que o Batman precisava para poder prender os criminosos e acabar com o crime lá na cidade de Gotham City. Então você, como um mordomo dentro do teu ambiente de trabalho, pode desfrutar de tudo aquilo que o teu ambiente te proporciona e precisa então desenvolver essa habilidade intraempreendedora. Olhar para o ambiente de trabalho, para a loja, para o supermercado, para o lugar onde você trabalha, olhar com o olhar de proprietário, mesmo aquilo não sendo seu. E isso é maravilhoso de desfrutar, porque é uma forma de nós, pessoas, podermos aproveitar a oportunidade de olhar para um projeto como um supermercado da Rede Condor, por exemplo, um projeto que nasceu pequenininho, porque nenhuma empresa nasce grande. Toda empresa, para chegar no patamar que a Rede Condor está hoje, ela nasce pequena. E vocês conhecem toda a história aí do Grupo Zonta, todo o começo, a trajetória e o crescimento que se tornou hoje, as outras vertentes de trabalho que o grupo também atua. Mas começou pequenininho, foi crescendo e foi muito bacana encontrar pessoas durante essa trajetória de aulas que eu ministrei para diversos alunos, pessoas com 20, 25, mais de 30 anos de história dentro do grupo. Isso é lindo de ver, é muito bacana poder ver isso. E mais do que nunca, para que uma empresa como essa continue prosperando e crescendo, nós como pessoas que fazemos parte do dia a dia dessa empresa, você como funcionário, você precisa ter um olhar de dono, ter um olhar de empreendedor dentro do lugar onde você está, dentro do ambiente onde você trabalha, certo? E para isso, para ter essa habilidade do intraempreendedorismo, que vocês até colocaram em prática, mão na massa, nos projetos que vocês desenvolveram na última aula comigo, a gravação dos pitches, muitos se superaram para poder gravar esse projeto, mas eu quero reforçar com você nesse papo de hoje algumas habilidades importantes para o intraempreendedor. Porque às vezes você foi lá na nossa aula, estava tudo legal, todo mundo mergulhado ali naquele ambiente, propício para a gente poder desenvolver as novas ideias. Aí você volta para a tua rotina de trabalho, você é engolido pelo cliente que reclama, pelo cliente que é mal educado, pela tua rotina, pelo teu protocolo que você tem que cumprir ali, e às vezes esquece que essas habilidades estão aí, gravadas dentro de você. Então eu preciso muitas vezes dar uma relembrada, por isso esse vídeo vai ter justamente o objetivo de resgatar algumas coisas, trazer algumas coisas novas, porque como o vídeo fica gravado, você pode chegar ali no teu ambiente em algum momento e resgatar algumas coisas que nós trabalhamos lá no nosso dia a dia, ou se você não participou da aula presencial, que isso possa servir para você resgatar e desenvolver um pouquinho aí o teu espírito empreendedor. Então eu quero elencar algumas habilidades aqui importantes, que são essenciais para que você se desenvolva como empreendedor dentro do grupo que você está, dentro da empresa onde você trabalha. E a primeira delas é a criatividade e inovação. Mesmo que você não é dono do seu próprio negócio, você é um funcionário, o pensamento empreendedor ele precisa estar em você, para que você possa ser criativo, para que você possa ter um estímulo dentro do teu ambiente para gerar novas ideias. E você como líder, num cargo de chefia que você já ocupa, aquilo que nós mergulhamos na nossa aula presencial precisa extrapolar para o teu dia a dia. Você precisa levar isso para a tua equipe, mesmo que ela seja uma equipe pequena de 2, 3 pessoas, ou uma equipe maior de 10, 20, 30 pessoas que você é responsável, não tem problema. Mas estimular esse olhar criativo, olhar para uma solução, para gerar novas ideias. Não olhar apenas para o problema, mas pensar numa possível solução para aquele problema. Porque nós
temos uma tendência muitas vezes a focar apenas no problema e esquecemos que além do problema existe uma solução. Então é aquele olhar em perspectiva, né? Eu estou aqui olhando para a câmera para gravar esse material para vocês, mas além da câmera tem coisas, existem coisas por trás. Então eu não posso apenas me fechar e olhar para o problema, mas eu preciso olhar de maneira mais abrangente, olhando para a solução. Por isso, o estímulo a ter um olhar criativo, isso é um desenvolvimento constante. Por isso, tente desenvolver, no primeiro momento que você olhar para um problema e falar, não, isso não tem solução. Lembra dessa aula, lembra desse momento, lembra do estímulo que vocês tiveram para pensar em coisas diferentes para fazer o projeto intraempreendedor de vocês. Lembra que isso é possível de ser feito. E isso é um desenvolvimento diário. Para isso, eu amarro também com uma outra habilidade importante, que é a proatividade e iniciativa, que se complementam, né? São palavras muito próximas. E o que é a proatividade? Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina você andando por uma das lojas, uma das lojas da Rede Condor, você como funcionário, e você vê que tem um papel no chão. Ah, isso não é minha responsabilidade, isso é responsabilidade da zeladoria. Não, isso também é sua responsabilidade. Vai lá, pega esse papel e joga no lixo. Foi no banheiro, viu que acabou o papel toalha ou o sabonete. Ah, mas isso é responsabilidade também da zeladoria, eu não preciso me preocupar com isso. Precisa sim, porque nessas pequenas coisas é que nós desenvolvemos a nossa habilidade de sermos proativos, de termos iniciativa, nos pequenos detalhes. Se está faltando algo e eu olhei que está faltando esse algo, eu mesmo vou lá fazer, mesmo que não esteja no meu setor, no meu escopo de trabalho. E isso também reflete lá no teu dia a dia, na tua casa. De repente, acabou o sabonete do banheiro. Ah, eu vou deixar para que a esposa, para que o marido, para que o filho troque. Não, troque você, não espere alguém trocar. Porque essa habilidade nas coisas menores vai fazer com que você tenha também uma iniciativa e uma proatividade em coisas maiores. Porque nas coisas pequenas eu vou perdendo o medo e ganhando o hábito da proatividade. E no momento de você olhar com criatividade, no item anterior que nós falamos, para a solução de um determinado problema, de uma determinada situação que você tem aí no seu dia a dia de trabalho, você vai precisar desenvolver a proatividade. Você vai ter que tomar o passo, ter uma determinada iniciativa para fazer alguma coisa, percebe? Então, para isso, eu preciso ficar atento às pequenas coisas, aos pequenos detalhes, muitas vezes, que estão ali no meu dia a dia, para que eu desenvolva essa proatividade. Ou seja, eu preciso agir e não esperar para agir. Não esperar que alguém me peça ou que alguém mande. Não esperar a meta que eu tenho para atingir naquele período, eu chegue no final daquele período, lá nas últimas horas, nos últimos dias, e comece a me descabelar. O professor Danilo não se descabela porque eu não tenho cabelo, mas você começa a se descabelar porque você não alcançou a sua meta. Antecipar, fazer antes, isso é a proatividade. Isso é agir de maneira e com iniciativa, sem esperar que as coisas aconteçam. E esse é um desenvolvimento possível de ser feito, porque é você começar nas pequenas coisas, como eu disse, certo? Começa nos pequenos detalhes e vai avançando nos maiores. Afinal de contas, para você fazer o seu projeto intraempreendedor, você teve que dar um passo de iniciativa. Muitos aí até romperam algumas barreiras de falar em público, de olhar para uma câmera para fazer uma gravação. Teve diversos alunos ali no dia que eu fiz os pitches com eles, que tiveram algumas superações de bloqueio. Isso foi muito bacana de ver. Para isso é necessário proatividade e iniciativa. Beleza? Vamos amarrar agora com uma outra característica, que é a resiliência. Imagine você, teve uma ideia bacana, vai solucionar os seus problemas, aí você chega para o teu superior e ele não vai executar aquela ideia naquele momento. De repente você vai se sentir como aquelas pessoas que recebem um balde de água fria. Tô todo animado, quero fazer, acontecer e tal, e de repente, poxa, veio um não. Aí você desanima com esse não, mas isso não pode ser um desânimo contagioso.
Eu não posso desanimar diante do primeiro não que eu recebo. E nós vamos receber muitos nãos. Lembra, você tem um olhar para o teu cerne ali, para a tua célula de trabalho, teu lugar pequeno de trabalho, mas a rede de supermercados ela é muito grande. Então quem tem um olhar mais abrangente, que são os superiores, a alta gestão da rede, esses gestores vão tomar decisões baseados nos dados, liderança data-driven, de uma forma geral, para que o impacto também possa ser positivo de maneira geral e os impactos negativos também não reflitam de maneira geral. Por isso, se você levou um não da tua ideia, não desanime com ela. Às vezes não era o momento, às vezes você precisa aprimorar, levantar mais dados, ter mais números factíveis para convencer o seu superior a poder tomar essa iniciativa, mas não desanime, isso faz parte da resiliência. É como você vai lidar com os fracassos, com as dificuldades. Então não desanime frente ao primeiro não, persista. Se você tem a certeza de que aquela sugestão, de que aquele projeto vai contribuir de maneira positiva para o teu ambiente de trabalho, não é no primeiro não, no primeiro fracasso que você vai desistir, persista. Espere um pouco mais, valide a tua ideia com outras pessoas, converse com outros colegas da própria rede, mas que trabalham em outros locais, para ver se a sua ideia, se a sua sugestão não pode ser aprimorada para então apresentar, certo? Então, esse desenvolvimento da resiliência diante dos fracassos, ele é necessário. E isso vai acontecendo de maneira gradativa. Quando nós estamos na primeira semana de trabalho de qualquer empresa, nós não temos os mesmos calos que foram criados depois que estamos há 10 anos. Como muitas pessoas estão aí há mais de 2, 3 décadas na rede, fazendo parte do grupo. Isso é maravilhoso de ver. Certamente as dificuldades que essas pessoas passam hoje, elas encaram com muito mais leveza do que as mesmas dificuldades que eram passadas há 20 anos atrás. Claro que com outros desafios, com outras intensidades, mas é uma maturidade que vai sendo ganhada. Isso é a resiliência. Amarrando agora com uma outra habilidade, uma característica do intraempreendedor, que é o pensamento crítico. Olha só, nós falamos de criatividade e inovação, de proatividade e iniciativa, de resiliência e agora de pensamento crítico, que é a capacidade de analisar um problema e encontrar uma solução. Isso se amarra lá com a criatividade e inovação. Me deparei com uma solução de problema. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olha só, quando eu me deparo com um problema, eu tenho vários comportamentos ali que envolvem a situação que eu estou. Eu me deparo com um problema. Se eu disser, ah, meu Deus, o que eu faço agora? Significa que eu preciso desenvolver um pouquinho mais a minha inteligência emocional, que tem a ver com a resiliência que nós conversamos agora há pouco. Mas eu também vou desenvolver o meu pensamento crítico que se amarra com a criatividade e inovação. Porque se eu focar apenas no problema, eu não vou encontrar uma solução. Eu preciso expandir um pouco os meus horizontes de olhares para que eu possa encontrar possíveis soluções para aquele problema, para aquela situação que eu estou vivenciando. Dessa maneira, desenvolver essa capacidade justamente é você encarar o problema como algo que você tem que resolver, não como algo que você tem que fugir. Isso vai desenvolver a minha habilidade de pensar criticamente, de olhar para aquela situação e conseguir avaliar os prós e os contras. Lembra da análise SWOT que nós fizemos lá em sala de aula, no momento presencial? A análise SWOT te dá a possibilidade de olhar para um cenário, encarar e enxergar os pontos positivos e os pontos negativos, os pontos fortes e os pontos fracos. Mas não apenas fazer uma relação de pontos fortes e pontos fracos, mas depois de fazer essa análise, esse pensamento crítico, eu consegui olhar para os pontos fracos e tomar decisões para que eles se tornem fortes. Porque se eu tenho algum problema no meu dia a dia, eu preciso transformar esse problema em algo para ser resolvido.
Eu não posso simplesmente ficar lamuriando e derramar litros de lágrimas sobre o problema. A lágrima não resolve o problema. Ela pode, às vezes, resolver um pouco o seu estado emocional, você colocar para fora o sentimento que você tem, mas resolver o problema, a lágrima não resolve. Eu preciso encarar aquela situação de maneira crítica, de maneira madura e pragmática para que ela seja resolvida. Tudo bem? E aí eu amarro isso com a relevância no último ponto agora das habilidades essenciais para o intraempreendedor, que é o networking. A importância de você construir uma rede de relacionamentos dentro e fora do teu ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque o networking te dá a possibilidade de fazer benchmarking. O benchmarking nada mais é do que você conhecer as boas práticas. Certamente nos encontros presenciais que vocês tiveram durante todo esse projeto, vocês conheceram pessoas de outras lojas que tinham as mesmas funções que você, ou funções parecidas, e às vezes se deparam com os mesmos problemas, passam os mesmos perrengues. Se eu estou passando por um problema, por que não identificar possíveis locais que passam por problemas parecidos e tentar entender como que eles solucionaram aquele problema? Às vezes a inovação, a criatividade, ela está mais próxima do que nós imaginamos. Eu não preciso reinventar a roda, eu preciso inovar no processo, na maneira de fazer, nas coisas menores que eu tenho ali à minha disposição. E um networking, um benchmarking para eu aprender com outras pessoas pode me ajudar muito nisso. Esse networking ele precisa ser construído tanto no teu ambiente interno da empresa, olhando para o teu ambiente de trabalho, mas também para o ambiente externo. Dentro do teu ambiente de trabalho, na própria loja onde você trabalha, mas também extrapolando a conexão que você tem com outras lojas da própria rede, mas também o teu networking externo. Um evento que você participa, uma reunião que você vai, um curso que você faz, de repente um encontro na comunidade da igreja que você participa, você tem ali conexões com pessoas. E às vezes em uma conversa como essa, pode te gerar um insight, pode te gerar uma ideia para você poder solucionar aquele problema que você não estava conseguindo encontrar uma solução. Então, dentro das habilidades intraempreendedoras que eu trouxe para vocês hoje, que são relevantes de você desenvolverem, vou recapitular elas aqui. Criatividade e inovação, proatividade e iniciativa, resiliência, pensamento crítico e networking. Essas são algumas das habilidades intraempreendedoras que são relevantes de você desenvolver aí no seu dia a dia. Tudo bem? Agora, olhando para você como líder, imagine você num papel de liderança, você precisa desenvolver essas habilidades, mas você também precisa fomentar isso nas pessoas que estão ao seu redor. Os seus liderados, a sua equipe, seja ela de 2, 3, 5, 10, 20 pessoas, não tem problema. Mas os líderes, independente do nível de liderança, supervisão, coordenação, gerência, encarregado, mas você tem um nível de liderança. Você vai aumentando esse nível com o passar do tempo dentro do seu plano de carreira, mas você tem um cargo de chefia que você precisa honrar para isso. Essas habilidades que eu falei são importantes para você como líder, mas também servem para você estimular a sua equipe, os seus liderados a desenvolverem essas habilidades também. Por isso é importante manter um ambiente propício a isso. A importância de você recompensar as iniciativas da sua equipe. E o recompensar, às vezes, não envolve dinheiro. Às vezes é um elogio, às vezes é um pequeno mimo, né? Um bombom, um pequeno bilhete que você coloca lá para a tua equipe, um momento inicial ali de uma reflexão, de uma frase motivadora, de um momento que vai enviar a tua equipe para fazer os trabalhos dela, aquele momento de envio, né? Olha, vamos lá, vamos para cima, vamos conseguir a meta, vamos fazer bem feito, porque se tem que ser feito, merece ser bem feito. Então você como líder precisa assumir esse papel de proximidade e de incentivador da sua equipe para desenvolver aqueles comportamentos que você também está desenvolvendo. Porque é certo que você como líder pretende crescer na tua carreira, almejar cargos novos, posições novas dentro da empresa.
Então pense que o teu liderado também quer isso. Ele também quer crescer ali dentro da empresa, certo? O crescimento às vezes pode ser para fora da empresa? Pode, de repente você vai adquirir uma oportunidade, identificar uma oportunidade em um outro ramo de atividade e faz parte do jogo isso. Todas as empresas têm essa consciência, faz parte do jogo. As pessoas entram e as pessoas saem do ambiente de trabalho. Independente disso, como líder, eu preciso desenvolver essas habilidades e incentivar o meu grupo ali a desenvolvê-las também. Tudo bem? Agora, para a gente caminhar para o nosso fechamento desse bate-papo. Quando você pensa em um projeto intraempreendedor, eu quero resgatar com vocês a relevância de você estruturar a tua apresentação desse projeto. Porque não basta você simplesmente levar uma ideia para alguém, você precisa construir os seus argumentos para que essa ideia possa ser convincente. E nós fizemos isso no desenvolvimento do pitch empreendedor que vocês desenvolveram. Então eu quero relembrar vocês como fazer, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que falar da minha solução. Eu não vou falar do problema, eu vou falar da solução. Olha, eu encontrei uma solução que funciona assim, 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 para resolver este problema. Então eu falo da solução e amarro com o problema. Porque a solução, ela traz uma carga positiva na sua fala. E o problema é uma carga negativa. Eu tenho uma dor. Ninguém gosta de ter dor. Mas eu sei que aquele remédio pode solucionar a minha dor. Então eu tomo remédio para aliviá-la. Então eu falo da solução amarrada com o problema que eu identifiquei. Além disso, é bacana você relatar na sequência a tua experiência. Olha, eu identifiquei essa solução por conta desse problema, porque eu vivencio isso no meu dia a dia, já vivenciei isso em outros setores que eu trabalhei. Outro ponto amarrado com a experiência, se você tiver dados ou números para validar. Olha, eu conversei com 10 clientes na última semana e os 10 me disseram que isso é um problema que eles percebem. Então eu estou trazendo uma validação para ter um argumento de validação. E amarrado a isso, eu apresento uma meta. Com essa solução, eu vou reduzir a minha perda em X%, eu vou aumentar a minha venda em X%, eu vou conseguir elevar o grau de satisfação do meu cliente. Então percebe que eu tenho um caminho a seguir no momento de argumentar para alguém uma possível solução que eu quero apresentar. Eu falo da solução, eu amarro isso com a dor, que é o problema, falo de alguma experiência de maneira que eu possa validá-la, com números, com dados ou com argumentos, e mostro uma possível meta para ser alcançada com aquela sugestão de solução. Amarrado a isso, se eu vou fazer uma apresentação visual, seja em vídeo, seja num PowerPoint, é importante que primeiro de tudo você domine o conteúdo, você saiba o conteúdo, por isso é importante treinar, estudar, se preparar para você apresentar esse conteúdo. E se você for fazer alguma apresentação visual, como um slide, alguma coisa assim, tem vários modelos muito legais na internet. Mas a essência de tudo é você não colocar muitos textos, o texto está com você. Eu tenho que usar a ferramenta do slide como um apoio, como algo que vai me dar um direcionamento e para ilustrar alguma coisa. Perceba que hoje, nesse vídeo, eu não usei slide. Mas se você percebeu que em alguns momentos eu olhei um pouquinho de lado para a câmera, é porque eu tenho um roteiro dos assuntos que eu quero falar para vocês. Mas eu não estou lendo este roteiro. Eu estou aqui falando aquilo que eu me preparei e estudei para falar, com a argumentação que eu me preparei para trazer para você, apenas com os tópicos aqui do lado da minha câmera para eu poder me orientar e não esquecer de nada que eu tinha para falar para vocês. Tudo bem? Então essa é a estratégia da apresentação para que ela seja mais convincente aí no seu dia a dia de trabalho. E para concluir, gente, eu quero deixar o incentivo para você sempre olhar para o teu ambiente de trabalho, identificar as oportunidades de inovação ali onde você atua. Se não é na área que você atua, mas tenha a liberdade de chegar para o teu colega de outro setor, olha, eu acho que eu tenho uma ideia para te ajudar a melhorar a tua produtividade aqui, mesmo que você não trabalhe no setor. Esse ambiente aberto de incentivo, de abertura de ideias, de sugestões, ele faz toda a diferença para que os projetos, as ideias intraempreendedoras possam ser colocadas em práticas. E eu espero que vocês consigam desenvolver isso aí dentro de
todo o trabalho de vocês, beleza? Eu quero agradecer a atenção de vocês até esse momento, foi uma alegria muito grande poder participar desse projeto junto com vocês. Eu espero que nós possamos nos encontrar em outras oportunidades e lembrem sempre, assim como Steve Jobs disse que queria deixar uma marquinha no universo, eu convido você também a deixar a sua marquinha no universo. Quem participou da aula presencial comigo vai lembrar. Se o universo é muito grande, pense que o universo que você trabalha hoje é a loja da Rede Condor, do Grupo Zonta de supermercados. Então você pode deixar a sua marca ali nesse universo. Eu espero que a gente se encontre em outros momentos. Desejo muito sucesso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente.